Olá, muito bem-vindos. Temos uma conquista inédita direto de Balneário Camboriú para todo o Brasil, que se refere a uma ação contra a Resolução 664/2025 através da ASBAL, que é a Associação de Síndicos de Balneário Camboriú. E as nossas convidadas especiais hoje, temos Sônia Novaes Estácio, presidente da ASBAL. Muito bem-vinda, Sônia. Obrigada, Miriam, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui, esclarecer eventuais dúvidas e divulgar o resultado obtido desta ação que você mencionou. Joia, muito bem-vinda, Sônia, mais uma vez aqui com a gente. Fabiane Pamplona, diretora jurídica da Asbalc, síndica também profissional. Muito bem-vinda, Fabiane. Obrigada, Miriam. Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui trazendo essa novidade tão feliz aí para os síndicos da nossa região, né, de Muito Balneário Camboriú. relevante, né, Fábio? Muito relevante para quem é síndico profissional, em especial, é muito Muito importante. significativa, né? Sônia, a gente viu aí que está dando o que falar essa resolução, né? Essa conquista inédita da Asbalc, e não foi da noite para o dia, né, Sônia? Como que foi, como que começou essa situação e o que que isso reflete também nesse universo condominial? Sim, Miriam. Na verdade, antecedeu a esta a resolução número 654, no ano de 2004, e ela foi revogada. E em seguida, agora, em 2025, o Conselho Federal de Administração e o Conselho Regional ingressaram com esta nova resolução que obriga os síndicos profissionais a se registrarem, se cadastrarem no conselho e também a contribuir com a anuidade. Sônia, e por que tanta preocupação dos síndicos? A preocupação ela é decorrente, em primeiro lugar, da inviabilidade, tendo em vista que síndico não é profissão regulamentada. Síndico é uma atividade. Nós até temos no mercado as nomenclaturas denominadas exatamente pelo mercado, né? O síndico orgânico, que refere-se ao síndico morador, e o síndico profissional, que é aquele que atua em mais de um condomínio, né, na gestão do condomínio como um síndico. Essas nomenclaturas são apenas nomenclaturas de mercado, porque a atividade, a profissão não é regulamentada. Então, o que os síndicos entendem é que quais são os síndicos e quais as profissões desses síndicos na prática hoje? Nós temos síndico médico, dentista, advogado, contador, administrador, né? E desta forma, todos esses síndicos, se tiverem mais de um condomínio, que nada impede de ter mais um condomínio para administrar, estariam alijados, eles seriam obrigados a se filiar no conselho e estar contribuindo. Né? Sendo que eles, às vezes, por exercer a profissão de formação, já recolhem para o seu conselho. Então, seria mais oneroso, uma imposição que não é cabível porque não é da alçada do síndico, não é obrigação do síndico estar filiado a um conselho ao qual ele não pertence. Até para a gente ver arquitetos, ver engenheiros, se fosse assim, também ia ter que ter um conselho de arquitetura, de engenharia. Mas, Fabiane, agora é contigo, assim, em relação ao que a gente viu, a própria Asbal, que a gente vê cada vez mais fortalecida, cada vez mais ali participativa, junto com os síndicos, e a questão da diretoria jurídica, qual foi o primeiro passo, por onde começou a buscar uma resolução para os síndicos? Então, na verdade, ano passado, com a resolução anterior, né, já havia sido uma movimentação e desconforto dos síndicos com essa resolução anterior, e em seguida eles vieram com uma nova resolução, né, e os síndicos começaram a ser notificados e multados. E alguns síndicos associados receberam essas notificações, essas multas, e procuraram a associação, né, para buscar amparo e tirar dúvidas, né, para ver se tinha o que fazer e tal. A associação se mobilizou, né, chamou a diretoria
e nós decidimos, debatemos o assunto, buscamos as informações necessárias, né? Então, para que essa decisão fosse revogada, né? Então, isso até nosso objetivo inicial era atender a necessidade dos síndicos, amparar os síndicos de Balneário Camboriú, né? Das BALC, Das primeiramente. BALC, né? Uhum. E acabou que isso gerou um reflexo e atendeu a todos os síndicos de Santa Catarina. No caso, a medida, ela se estendeu aos síndicos de Santa Catarina. E também serve como referência para os outros estados, né, de forma geral, né, que possam também buscar... Servir de exemplo, né? buscar amparo dessa fundamentação, né, nessa decisão aqui em Santa Catarina, para que outros estados também possam buscar esse amparo e proteger o interesse dos síndicos das suas regiões. Legal. E, Sônia, a gente vê que a gente até parabeniza, né, mais uma vez as BALC por essa, assim, deixar os síndicos dormirem em paz mais um pouco, né? Mas, e não é a primeira vez, né? Sempre tá aí as BALC lutando aí pelos síndicos, teve várias questões desde a água, animais, ter que denunciar o animal. Então, assim, as BALC sempre atenta. Com certeza, Miriam. A ASBALC, na condição de legítima representante dos síndicos de Balneário Camboriú, independente de qual sindicatura ele exerça, orgânica ou síndico profissional, né, a ASBALC está sempre atenta a todas as ações, leis e demais atos que possam vir a afetar o bom desempenho da sua sindicatura, né, e que possam trazer mais responsabilidades que não são necessariamente inerentes à atividade de síndico, né? Porque hoje realmente o síndico necessita de um suporte, de um apoio, de uma força, de alguém que esteja atento, que esteja consciente e também atualizado sempre com o que está acontecendo a nível de legislação, a nível de legislação federal, municipal, estadual, projetos de lei incipientes aí, que por vezes vêm a trazer mais obrigações, mais responsabilidades, coisas que por vezes são inconstitucionais, inaplicáveis, né? E a ASBALC tem se feito presente e tem buscado defender ferrenhamente os interesses dos síndicos, resguardando a eles a serenidade, a tranquilidade para o bom andamento do exercício da atividade. Muito bom. A gente passa um filme na nossa cabeça até de ter a tua presença, Sônia, até antes de ser presidente da Associação de Síndicos, já vestindo uma causa maior que era em relação aos síndicos, e aí foi parar ali como presidente, né? Ninguém mandou falar lá no plenarinho lotado de síndicos lá, acho que foi a vez que mais os síndicos realmente se uniram, e daí para cá a gente vê realmente como a importância dessa associação, que inclusive até no Nordeste eu estava falando da associação lá, né, Fabiana? Então, na verdade, a gente tem levado o nome da ASBALC no país inteiro, né? E nós, inclusive, a gente enxerga isso, a necessidade das regiões de se mobilizarem, se associarem, né, aos grupos para representar o interesse dos síndicos. Como síndica profissional e como advogada, a gente vê assim, que as profissões, né, é uma atividade que demanda muito tempo e energia, então a gente acaba trabalhando, se envolvendo ali nas demandas dos condomínios e acaba, às vezes não prestando muita atenção em algumas situações que acabam acontecendo paralelamente aos trabalhos dos síndicos, né, que foi a questão dessa resolução. Então, na verdade, o que acontece? Os síndicos simplesmente viram bater a porta, ali é uma notificação, né, uma multa, referente a essa resolução, essa cobrança, né, que visa limitar ali a atividade dos síndicos, né, que era inconstitucional, que é ilegal. Então, o síndico, ele, na demanda do dia a dia, na correria, né, que é uma atividade muito demandada, né, às vezes não tem o tempo de poder estar se atualizando nas informações e acaba sendo surpreendido realmente, como foi o caso dessa resolução, né, que alguns síndicos tiveram essas notificações, essas multas, e simplesmente não sabiam o que fazer, né? Então, o objetivo da associação é dar esse suporte, buscar, né, de forma coletiva,
essas soluções. Isso é bem lembrado, Até né? Não é porque só sobre vocês, é sobre o coletivo, então, até realmente. porque assim, o objetivo também é a questão de redução de custos. Porque imagina aí um síndico ter que contratar um advogado para se defender, né, do direito de não, do cerceamento do direito de não poder exercer a profissão. Foi o que essa decisão, essa resolução, né, trouxe para a atividade. Então, Esse é o resultado já dessa liminar. o resultado é a proteção do síndico poder exercer a atividade dele de forma livre, né? Até porque, assim, a gente, para quem exerce atividade síndico profissional e as empresas de sindicatura, não é uma atividade exclusiva de administradores. Inclusive, existem síndicos advogados, que é o meu caso, existem síndicos engenheiros, existem síndicos também administradores, contadores, né? Na casa do síndico profissional. Então, existem vários tipos de profissionais que exercem muito bem a atividade do síndico profissional, né? Que é uma atividade multifunções. Sim. Né? Então, assim, não seria justo limitar apenas aos administradores. Exatamente. Até porque, Miriam, complementando o que a Fabiane muito bem colocou, o síndico hoje ele precisa ter uma gama de conhecimento enorme para poder bem conduzir o condomínio. As atividades administrativas são fundamentais, né? É planejamento, é controle, né? São fundamentais no exercício da atividade. Porém, ele tem que ter uma boa visão e um mínimo entendimento de hidráulica, de elétrica, de normas, de legislações específicas, de direito, uma gama enorme, uma amplitude enorme de conhecimentos, né, que não são necessariamente exclusivos da área da administração. Né? A gente até, por vezes, brinca dizendo o síndico ele é, ao mesmo tempo, psicólogo, hoje já psiquiatra também. Também. Né? Tem NR1 aí por aí, nova também. Tem que cuidar da Inteligência saúde. emocional. Ele tem que ter um pacto, eu brinco dizendo que ele tem que ter um pacto muito forte com Deus. Mediador de conflitos. Porque ele é mecânico, ele é médico, ele é, como falei, psiquiatra, psicólogo, né? Ele é o apaziguador, ele tem que ser economista, ou seja, ele tem que ser muito amigo de Deus, estar muito, muito bem posicionado no conceito divino para poder exercer bem a função. Com certeza, são anjos, né? Todos os dias para estar ali, porque quem cuida de quem cuida, né? A gente fala isso. Exatamente. E Sônia, na prática, assim, com essa vitória, o que muda na vida dos síndicos aqui? Olha, o que muda? Muda, em primeiro lugar, saber que existe uma associação que está ali, atenta, sempre alerta, defendendo, protegendo, buscando conhecimentos para repassar aos síndicos, informações na quantidade certa, na hora certa, que de nada adianta você passar informação de algo que já não é mais vigente ou que já não é mais apropriado, né? E as leis mudam tanto que é necessário que o síndico tenha realmente esse suporte confiável e legítimo, que ele saiba que ele tem quem cuida dele, quem se preocupa com ele, com interesses legítimos e não só mercantilistas. O mercado está aí minado de situações em que busca-se levar algo, mas não com o mesmo interesse que uma associação que vê no síndico uma categoria que necessita de suporte e de apoio e busca provê-lo desse suporte e desse apoio. É dos síndicos para os síndicos, né? Exatamente. Então, muito bem colocado pela Sônia, porque a gente, como síndico profissional, a gente se sente muito sozinho também no dia a dia, né? Porque a gente está ali resolvendo vários problemas, a gente resolve a vida de todo mundo, né? Dos condomínios em geral, dos prestadores de serviços, dos moradores, das construtoras, né? Dos condôminos, dos funcionários, toda a equipe. Então, está sempre o tempo todo buscando soluções
para o dia a dia do síndico, né? Mas apesar de ser uma atividade, pelo menos eu sinto dessa forma, apesar de ser uma atividade que ela tá sempre em constante movimento e em contato com muitas pessoas, a atividade do síndico profissional é uma atividade solitária, aonde você se vê ali muitas vezes sozinho, resolvendo os problemas, cuidando dos condomínios, cuidando das pessoas, e a gente tem a sensação, muitas vezes, tipo assim, quem cuida da gente? Né? Quem cuida do síndico? Então, isso daí que nasceu a associação, a ASBALC, de juntar forças, né, para ter condições de lutar pelos síndicos, pelo direito dos síndicos, que vem sendo, assim, muito assediado, né? Então, assim, o poder público busca nos síndicos a solução dos problemas, das dores do poder público, né? Muitas pessoas tentam As construtoras também. Tipo assim, até dos próprios moradores, né? Os condôminos. Então, assim, a atividade do síndico é uma atividade muito dura do dia a dia. Eu entendo como uma atividade solitária, apesar de ter muito contato com as pessoas, mas assim, você tá ali tendo que tomar decisões, tendo que resolver, tendo que, né, que ser rápido, ser ágil, né, com muitas demandas, e de repente quando você se vê numa situação dessa como um cerceamento da atividade, né, de dizer assim, ó, quem vai poder exercer essa atividade e quem não vai poder, né, então aí você se sente sozinho. E a associação, né, a ASBALC, trouxe essa segurança de poder exercer a profissão, de ter a tranquilidade, né, das atividades do dia a dia. Então, assim, a preocupação não é se defender ou né, contratar um profissional para fazer a defesa. A gente deixa o síndico livre para suas atividades, né, para resolver o problema dos seus condomínios, sabendo que tem o suporte de uma associação forte, uma associação legítima, uma associação feita de síndicos. A ASBALC é uma associação feita de síndicos. É essa a legitimidade da associação. Isso é muito importante. Né? Isso é muito importante. Recentemente, alguns síndicos de outras regiões, de outras associações, me perguntaram por que vocês dão tão certo e a gente não tem essa representatividade. E eu respondo com toda certeza, porque a associação é uma associação feita de síndico para os síndicos. Então, na hora que a gente viu essa situação, todo o que estava causando aqui na sociedade do nosso mercado aqui regional, a gente não teve dúvidas, né? A gente pensou assim, não, Sônia, vamos agir, vamos defender os interesses dos síndicos, porque esse é o nosso propósito. É para isso que nasceu a associação. Foi, né? Foi pedido representatividade, agora Sim. Estão aí. Sim. E eu aproveito até este momento para agradecer a toda a diretoria da associação, que durante todo esse período tem estado aí firme conosco. Até de forma voluntária, né? Sim. Não, e esclarecer exatamente isso, né? Quando eu digo que é uma associação legítima, é porque ela é realmente, Fabiane, ela é constituída de síndicos que sofrem as dores. Quem sofre vai evitar que o outro sofra, né? Vai lutar para que o outro não precise sofrer. Então, nós somos feitos de síndicos para síndicos, procurando amenizar as durezas do dia a dia, né? As dificuldades que os síndicos enfrentam, as discrepâncias que existem entre uma legislação e outra, o que está vigendo, o que não está, o que pode, o que não pode, né? Uma superposição de definições, de exigências, de proposituras, né? E a ASBALC visa exatamente isso. Nenhum dos membros da ASBALC é remunerado, né? A maioria de nós, isto não é nenhuma reclamação, coisa do gênero, não. Isto é uma convicção e um propósito, né? Todos alçaram aos cargos na diretoria da associação de forma voluntária e têm que ser muito reconhecidos por isto.
Sônia, a gente vai querer revisar algumas ações extras que a gente já soube, até semana passada teve outras ações da Asbalc também. Mas, Fabiane, quero te perguntar a relação da RN, a Resolução Normativa 664, né? Se já houve algumas decisões semelhantes no país. Então, como a Sônia falou anteriormente, houve uma outra resolução, né? E, na verdade, existe um histórico, né, do Conselho Federal de Administração buscar no síndico uma contribuição, né, para o conselho, né, tentando enquadrar o síndico como administrador, o que na verdade a gente sabe que não é, né? Toda essa tentativa aí, ela fere a princípios constitucionais e ao livre exercício da profissão do síndico, né, da atividade de síndico. Então, aí que o objetivo é a gente proteger o exercício da nossa atividade, né, através dessa ação civil pública, por exemplo, de buscar liminar e assim, é importante a gente colocar também que a associação vai se manter nesse posicionamento, né? Então, assim, já houve uma outra resolução, esse ano houve de novo a tentativa, então o objetivo da associação é buscar essa defesa da atividade do síndico profissional e das empresas de sindicatura, né? A Sônia pode trazer algumas informações também, que a gente tem batalhado muito nesse sentido. Os passos também, né? Quais são os passos? Então, a gente vem buscando essa proteção do exercício da atividade mesmo. Fabiane, Miriam e a todos que nos assistem, nós entendemos que a formação para o exercício da sindicatura é importante. Nós entendemos que um conhecimento básico, inclusive em administração, né, eu entendo que é muito importante, porém, nós deveríamos ter, antes disso, o reconhecimento da profissão que possa estar contido na CBO, com as exigências para o exercício, então, da profissão, né, em termos assim de formação mínima, né? O perfil deste profissional, né, que ela seja realmente reconhecida, que haja essa formação, e enquanto isto não acontecer, não há como se enquadrar numa específica categoria profissional, não há como, né? Porque ela é ampla. Tem pessoas aí que são síndicas há 15, 20 anos, exercendo a atividade da sindicatura e tem uma formação completamente diversa. Inclusive vários condomínios também, né? Síndicos com vários condomínios, sim, e a experiência, né? Sim, né? E são síndicos de inúmeros condomínios. É necessário ter o conhecimento, a formação, mas, acima de tudo, a profissão regulamentada. Sônia, e realmente parece se repete muito isso, né? Não sei para quem sobra, vai sobrar para o síndico. Não sei para quem. Pode contar para a gente também a situação da própria EMASA, que a gente tem aqui em Balneário Camboriú, a EMASA, e às vezes o que a gente percebe? Que às vezes é falta de comunicação, né? Perfeito. E saiu uma matéria semana passada que os síndicos ali também estavam em dúvida de muitas situações das cobranças. Às vezes, assim, ó, a comunicação, por vezes, na maioria das vezes, ela ajuda. Mas eu diria a você, 80% dos problemas dentro das organizações, e agora com a mídia social ainda mais, né, são derivados da comunicação, barreiras na comunicação. Nós tivemos, sim, semana passada, uma reunião que foi muito produtiva na EMASA, e essa reunião se deu para a gente aparar arestas que restaram de demandas dos síndicos a respeito de um comunicado que receberam em relação à forma de leitura das tarifas de água, né, do consumo de água. Então, havia muito ruído na comunicação e falta de entendimento, de discernimento,
Aí o que que nós fizemos? A Asbalc procurou o órgão, a concessionária EMASA, expusemos, fomos muito bem recebidos, expusemos as dores dos síndicos, a forma, o impacto que causou esse comunicado, e chegamos à conclusão de que realmente o maior impacto causado foi a forma como ele chegou, a forma como ele foi emitido e como ele chegou para os síndicos, né? Então, da reunião já saiu uma conclusão. O resumo era que até então iam tirar as leituras dentro dos condomínios. Exatamente, né? Isso até cabe um outro podcast, Miriam, mas eu posso salientar aqui que ficou bem flexível, né? A EMASA colocou as suas dores também. Nós temos que entender as dores do síndico e as dores dos prestadores de serviço. Os relatos foram tristes, né? Tem condomínio que não admite que o leiturista entre. Como é que vai fazer a leitura? Sônia, até é importante a gente deixar bem claro, né, salientar para todos que ouvem, e até inclusive os síndicos em geral, os moradores, o síndico morador ou síndico profissional, de que a gente defende os interesses dos síndicos, né? Esse é o nosso objetivo, mas a gente sempre busca conversar e o bem comum, né? Então, muitas vezes, vem também, às vezes, algumas colocações de síndicos que são intransigentes, algumas decisões também do poder público que visa a coletividade. Então, assim, a Asbalc sempre, desde o início, né, Sônia? Sim. Se mostra equilibrada, a gente debate muito, conversa muito entre a associação, entre os associados, até a comunidade, a gente participa de debates, de audiências públicas e tudo mais, porque assim, às vezes a gente vai com um pensamento e depois a gente vê o outro lado. Sim. Então isso é a atividade do síndico, assim, sempre, porque assim, o síndico às vezes tem um interesse, né, da administração, mas a gente acaba sempre vendo o outro lado, né? E isso a associação vem fazendo muito bem, né, de buscar a harmonia, né, da coletividade. E a gente vê que sempre se aplica de alguma forma, sempre acaba nisso, né? Tem o interesse do síndico, mas também tem o interesse da coletividade e a gente busca harmonia. É a comunidade, né? Como a Sim. sindicatura ajuda a cidade também a evoluir. Outro exemplo disso em relação, ano passado nós tivemos uma situação assim bem complicada em relação aos registros de atas dos condomínios. Não sei se vocês recordam disso, mas havia assim uma insatisfação geral, o povo malhando mesmo, cartório e tudo mais. Sem saber exatamente o que estava acontecendo, né? Sem a compreensão, já estavam organizando abaixo-assinado, estava assim partindo para uma atuação um pouco mais radical, né? E condomínios com as contas bloqueadas por não ter a ata registrada para apresentar à instituição bancária. Aí, primeiro passo, vamos acalmar os ânimos. Segundo passo, vamos lá na fonte saber o que está acontecendo. Aí nós fomos informados do que realmente estava acontecendo, que milagres até estavam sendo feitos diante da conjuntura em que se encontrava aquela situação. E aí, juntos, nós unimos as duas partes, né? E juntos nós conseguimos chegar a bom termo. O problema foi resolvido Sim. sem maior estresse, sem barulho, sem ofensas, né? De uma maneira madura e eficaz. Buscou analisar os dois lados, né? E isso reforça muito a seriedade da Asbalc, sabe? As entidades públicas, né? No caso foi o registro de imóveis. Foi registro civil. Foi registro civil, né? Sim. E assim, às vezes tem questão dos bancos também, são N situações, né? No caso da EMAS, no caso da prefeitura, Câmara de Vereadores, a questão da coleta de lixo também, da ambiental. E tem muitas mais aí, né? Assim, as situações são inúmeras. E isso sempre mostra a seriedade das Asbalc. Sabe? Sempre de forma harmoniosa, sempre de forma bem posicionada. E a Sônia, como presidente, vem representando de forma, assim, excepcional.
A representatividade que a associação vem tendo, né, ao longo desses anos se deve muito ao posicionamento da nossa presidente. Quantos anos, Sônia? Deixa eu fazer conta. E que continue, né? Que continue. Não, Porque tá indo, acho que o que tá indo bem, às vezes assim, ó, que a O gente time que quer... tá ganhando não se mexe. Às vezes a gente tem que também manter aquilo que tá dando certo, porque tá indo tão bem, né? Eu me sinto tão bem representada, eu me sinto tão feliz, assim, com o caminho que a Asbalc vem tomando, com os resultados da associação, né? E a gente sabe, a gente que tá no dia a dia da associação, a gente sabe a dificuldade, porque, assim, as limitações são inúmeras, né? Principalmente a questão financeira, a gente poderia estar fazendo muito mais. E, assim, e daí também a importância das pessoas, dos síndicos se associarem, os síndicos buscarem a Asbalc, mas também contribuírem com a Asbalc. Sim. Né? Porque a gente consegue representatividade também pelo volume de associados. Mas isso vem acontecendo de forma crescente, né? A gente não pode reclamar também, porque está indo muito bem. A associação é uma associação jovem ainda, né? Que foi criada durante a pandemia. Então, a gente teve o período da pandemia que atrasou bastante, que prejudicou muito. Ajudou muito também, que teve várias soluções ali. A gente, como síndico profissional, passamos por várias dores que foram solucionadas pela associação. Mas, assim, a Sônia, tivemos, né, o nosso presidente também, o senhor Carlos também, que agora é o vice, né, continua como vice. Então, esse engajamento, essa união, assim, tem sido sensacional e os resultados a gente vem colhendo aí nos últimos anos de forma produtiva e muito... benevolente. Obrigada pelas suas palavras, Fábio. Sabe por que a Asbalc vai bem? Porque tem síndicos que trazem as demandas para nós, que confiam, que sabem que a gente vai atrás, que nós vamos buscar solução, e porque tem uma diretoria que é partícipe, que dá força, energia, a gente chora junto, a gente reza, a gente ri, né? Mas com um único propósito. Nós vamos fortalecer a cada dia a nossa associação de síndicos. Muito bom, meninas. Quero parabenizar vocês, parabenizar a Asbalc, que a gente conhece essa luta aí cada vez mais, né? A gente vê como é legal, a gente sente os síndicos vindo, às vezes procurando vocês quase que em uma A, né? A gente brinca assim que Sim. Como eles se sentem confortáveis de ter vocês por perto. Posso dar só um spoiler? Pode, quantos agora puder. é um pouquinho de vaidade, agora não faz mal, né? Pode. Você merece, Sônia. Não, Asbalc, não é eu. Asbalc, hoje nós fomos procurados por pessoas de Florianópolis que querem a nossa opinião e ajuda por umas demandas que estão tendo lá, síndicos, né? Por demandas que estão tendo lá, querem reunião conosco, e isso é muito salutar e isso é gratificante, né? Todas as cidades no redor aqui, né? A gente fica, Itaí, Itajaí, Itapema. Tem como os síndicos estarem aproveitando aqui, perguntando, né? Porque já vão perguntar pra gente de outras regiões, principalmente aqui de Santa Catarina, que consigam estar conversando com vocês. Na verdade, a Asbalc, ela já alcançou o país inteiro. Eu estive no início do ano em Vitória, estive em Fortaleza, e as pessoas queriam saber como é que faz para dar certo, tipo assim, querendo buscar ajuda, a gente se disponibiliza também, né, a poder auxiliar os síndicos, né, de outras regiões. Mas assim, a Asbalc, ela foi criada com o objetivo de ser a região de Balneário Camboriú, né, até pela legitimidade, até para a gente poder ter condições de atender a demanda e a necessidade dos síndicos de Balneário Camboriú. Mas é claro, né, Sônia, que nosso objetivo é poder auxiliar os síndicos a resolver as dores, porque a gente sente a dor, a gente sabe como é difícil, é sofrido, e quando a gente vê aí um irmão síndico, né, buscar aí essa solução de alguma dor e esse amparo, não tem como não se sensibilizar, né? E a gente vem discutindo muito sobre isso, né, Sônia? Sim, por enquanto nós estamos assim nos restringindo, né? Mas não nos furtaremos a compartilhar informação, conhecimento, né? Com quem sentir necessidade. Joia. E aí, para a gente conseguir
finalizar, claro que a gente vai pedir para as pessoas não só deixarem um like para a gente, né, e comentários no vídeo para a gente entregar o vídeo para mais síndicos aí por todo o Brasil e que querem começar uma associação por onde deixa uma mensagem ali para a gente, mas também a gente quer uma mensagem final de vocês aí, Fabiane, Sônia, uma mensagem final para deixar para os síndicos. Então, eu quero convidar os síndicos que nos assistem, os síndicos de Balneário Camboriú, que se associem à ASBALC, né, que é importante que a coletividade busque na ASBALC o amparo, né, do síndico, mas também que se associe. É importante para a Vamos ASBALC... deixar o telefone da depois Cida, que é a secretária? Depois a gente Depois a coloca gente deixa, mas assim, mas é importante que o síndico procure as BALC, mas também se associe. Isso, quando a gente vai representar o síndico, o volume de associado faz bastante diferença. Apesar de que a gente já tem bastantes associados, existem pessoas também que participam, né, de várias formas, né, mas assim, é importante para a representatividade da categoria dos síndicos, o volume de associados. Isso faz muito diferença. A união faz a força. E assim, e a unidade também. Né? Então, assim, buscar vir para junto, auxiliar também, né? Participar. Dores, né? A gente tem tanta coisa para fazer, existem tantas atividades, Nossa, que se a gente ficar aqui, a gente vai ficar até amanhã falando sobre isso. Então, assim, ó, vem para as BALC, vem conversar conosco. Nós temos uma equipe aqui muito bacana para atendê-los, né? E isso é importante. Muito bom. Então, a mensagem que eu quero deixar a vocês, síndicos que nos assistem e que repliquem também aos demais colegas, é que tragam as suas demandas para as BALC, venham ter conosco, confiem, porque coragem, vontade, garra, energia, força não nos falta para vencer as suas lutas, que são as nossas. Meninas, mais uma vez, obrigada. A gente, com certeza, os síndicos também agradecem vocês aí por tudo. Mais uma vez, parabéns também, né, pelo esse pioneirismo, né, da questão dessa resolução. E contem sempre com a gente, a Condomeeting, a gente está levando a revista aí para todo o Brasil online, e aqui na região também, Balneário Camboriú, toda a região, e a Condocasa sempre trazendo inovação, então contem com a gente ama a cidade, quer ver a evolução da cidade, e nada melhor do que ter umas BALC, ter a associação também dos engenheiros aqui, que são fortes, trazer os arquitetos também para próximo, porque não todos juntos, né? Cada vez mais o edifício precisa de uma equipe multidisciplinar e é um orgulho saber que de bons profissionais também, de buscar o mercado com bons profissionais. Bons fornecedores, isso é muito importante. E a gente com certeza ali vai vendo algumas dores e vai passando para vocês ali. A gente, isso aqui já é um caso mais grave, já vai para as BALC. E a gente que agradece, né, Sônia, a oportunidade de estar aqui falando sobre essa vitória, né, que pra gente nos alegra muito. E a Condocasa também sempre abraçando aí as BALC, nos acolhendo, né? A Condomeeting também sendo parceira nos nossos eventos. Eu acho que as BALC desde sempre não seria as BALC sem a parceria, né, de vocês, porque sempre auxiliando o síndico, e a gente juntou forças mesmo para um bem comum e vem dando certo. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui e pela oportunidade de fazer com que a ASBALC seja reconhecida nacionalmente. Uma parcela do reconhecimento das BALC de forma nacional, eu vejo que também é por conta da Condomeeting. Toda vez que eu saio de Santa Catarina, que eu vou para outros estados, e quando falo em ASBALC, as pessoas sempre falam, eu fiquei sabendo das BALC pela Condomeeting. Pelo site, pelo YouTube, por entrevistas, isso é muito bom. A gente que agradece. Imagina, gente. E vocês, síndicos, também, né? Deixa o like pra gente aí, Conde TV, sempre vai trazer novidade para vocês. E mais uma vez, muito obrigada e até mais.
Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.